Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos passar para a nossa terceira mensagem, que está lá em Provérbios, capítulo 16 e verso 32. Provérbios, capítulo 16 e verso 32. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. O texto diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios, capítulo 16 e verso 32. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem. Eu creio e já tenho ouvido testemunhos de pessoas que foram bastante abençoadas pela primeira mensagem, onde nós falamos sobre o amor, e a segunda mensagem, onde nós falamos sobre a humildade. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos sair deste local diferente, Senhor. Que nós possamos sair daqui com uma mentalidade renovada, diferente, pautada na Tua Escritura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre autocontrole. Autocontrole. Na Bíblia, esse termo é bastante conhecido como domínio próprio. Mas eu vou usar esse termo autocontrole porque ele encaixa bem dentro daquilo que eu vou falar com vocês. E hoje nós sabemos que é muito complicado uma pessoa que é descontrolada. Quero perguntar uma coisa aqui: quem é descontrolado? Quem de vez em quando é uma descontrolada aí? A pessoa normalmente fala calmo, tal, mas de vez em quando a voz vai lá, aquele grito com os vizinhos, fala: meu Deus, está acontecendo alguma coisa ali hoje. Irmãos, autocontrole, nós vamos falar sobre isso hoje, então eu peço para que você preste bastante atenção. É um tema importante, é um tema bíblico, acabei de ler aqui o texto, a Bíblia fala disso, e é importante para nós, porque o tema principal dessa série de mensagens é uma nova história. E uma nova história, ela é impossível de acontecer quando você não tem isso que Provérbios nos ensina, que é autocontrole. Uma nova história é impossível quando você não é capaz de controlar a si mesmo. O que é autocontrole? Grosso modo, é a sua capacidade de controlar você mesmo. Autocontrole é a sua capacidade de dominar os seus instintos, os seus hábitos, as suas emoções, de modo que você não dê mau testemunho ou não agrida ninguém por não conseguir dominar a si mesmo. Então hoje é muito comum e sempre foi assim, as pessoas têm grande dificuldade em dominar as suas emoções. As pessoas têm grande dificuldade de dominar a língua. Nós temos grande dificuldade de dominar aquilo que nos influencia. Nós temos grande dificuldade de dominar alguns hábitos viciosos, questões que são pecaminosas e que, em vez da gente controlar, elas nos controlam. Então, por isso que é importante, quando você pensa em uma nova história, porque eu acredito que nós estamos encerrando o ano de 2020,
E todos nós vamos criando expectativa para 2021. Nós vamos criando sonhos para 2021. Alguns talvez tenham orado em cima disso, falando: Deus, me ajude a viver uma nova história na minha vida. Deus, me ajude a viver um novo momento. Eu já estou cansado disso que eu tenho vivido. Só que é impossível, irmãos, você viver algo novo sendo escravo das suas emoções, sendo escravo da sua língua. A pessoa, ela não pensa e depois fala. Ela fala e aí depois ela pensa, fala: nossa, o que eu fui falar? Então, a Bíblia, ela nos ensina sobre isso. E nós precisamos pensar, porque Provérbios capítulo 16 e verso 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Se você é um homem capaz de controlar o seu próprio espírito, meu irmão, saiba de uma coisa: você é quase que único no meio de uma multidão. Se você é uma mulher que consegue controlar o seu espírito, saiba que você é uma mulher única no meio de uma multidão. Porque o que nós vemos hoje, o que nós percebemos, são pessoas descontroladas, lares, casas, famílias descontroladas. E aí o pai ensina o descontrole para os filhos. A mãe ensina o descontrole para os filhos. Mas a palavra do Senhor nos confronta em relação a isso. A palavra do Senhor diz que essa coisa de falar e depois pensar não está certo. Essa coisa de você falar, de você agredir e depois você pensar no que você fez, isso aí não está com nada. A Bíblia, ela nos ensina diferente, e é sobre isso que nós temos que pensar. Nós não somos descontrolados em todas as áreas. Nós temos alguns pontos específicos que nós somos descontrolados. Algumas pessoas têm uma dificuldade para controlar, como eu já disse, a língua. Mas tem outras pessoas que controlam muito bem a língua. No entanto, tem alguns que não têm um bom controle financeiro da sua vida. Outras pessoas já têm um bom controle financeiro. Algumas pessoas são descontroladas sexualmente. Elas não têm controle disso. São escravas dos seus desejos. Mas tem outras pessoas que, se você falar sobre desejos sexuais para essa pessoa fala: não, eu estou bem, vixe, isso aí, tranquilo, tiro de letra. E você vai tendo pontos específicos na sua vida, aonde você sofre com esse descontrole. Aonde é o ponto do seu descontrole? Algumas pessoas são muito controladas em relação à política. Só que tem outras pessoas que são totalmente descontroladas quanto a isso. Se um cidadão é conservador e ele descobre que o outro é de esquerda, ele quase morre. Ou se um é de esquerda e descobre que o outro é de direita, quase morre. É um descontrole. Acontecem brigas, discussões, ofensas. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, perceber, é que não existe pessoas que são descontroladas em todas as áreas da vida, não. Algumas pessoas são descontroladas em uma, ou talvez duas, ou talvez três, ou talvez 4 áreas da sua vida, mas ela não é descontrolada em todas as áreas da vida. Por exemplo, um senhor de 60, 70 anos não vai ter muito problema com o autocontrole dele em relação a jogos. É muito difícil. Pode ter um senhor que tem muito problema com jogo, com videogame? Pode ter, mas é muito difícil.
No entanto, um adolescente, um jovem de 13 anos, 14 anos, já sofre com isso. Talvez ele é escravo desses jogos. Então você percebe que cada um tem o seu ponto de descontrole. A questão é, qual é o seu ponto de descontrole? Qual é aquele local da sua vida aonde você não tem um bom domínio? Algumas pessoas, elas ignoram essa parte, falam assim, eu sou bom nisso aqui, eu sou bom nisso, eu me garanto, eu não sofro com problemas com jogos eletrônicos, com videogame, eu não sofro com problemas de ficar escravo da internet, de ficar 5, 6 horas no Instagram, no Facebook, eu não tenho esses problemas. E aí essa pessoa, de algum modo, ela começa a olhar para o outro com um certo desprezo, porque ao olhar para o outro, ela julga o outro muito fraco, muito medíocre. Aonde já se viu uma pessoa ser assim, tão descontrolada, escrava de uma determinada área da sua vida? No entanto, isso aí é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, porque é justamente nessa área que você se julga forte, é justamente nessa área que você se julga bom, que você se julga capaz, que normalmente as pessoas caem, que normalmente as pessoas deslizam, que normalmente as pessoas falham. É nessa área da vida que ela se julga tranquila, e por ela se achar forte nessa área, ou o homem se acha forte nessa área, então ele fala assim, não, nisso aqui eu nem preciso tomar cuidado, isso aqui eu nem preciso vigiar, isso aqui eu nem preciso prestar atenção, porque isso aqui eu tiro de letra. E é justamente nessa área que ele tira de letra, que normalmente ele ou ela fracassam. Porque está relacionado um pouco com aquilo que nós falamos semana passada, sobre a questão da humildade. O orgulho precede a ruína. A pessoa que tem orgulho de uma determinada virtude, ou um orgulho de uma determinada qualidade, ou o orgulho de ser controlado em uma área da sua vida, normalmente esse orgulho vai fazer essa pessoa cair. Então, primeiro ponto é isso: tome cuidado com as partes que você é forte também. Tome cuidado com as partes que você é fraco, mas tome cuidado também com as partes que você julga que é forte. Quais são as áreas da sua vida que você acha que você é forte? Quais são as áreas da vida que você acha que você é capaz, que você é habilidoso, que você se controla bem? Quais são essas áreas? Cuide com isso. Cuide com isso. Um outro ponto importante sobre o autocontrole é que o autocontrole te dará forças para ficar sozinho. Presta atenção. O autocontrole te dará forças para ficar sozinho. Em que sentido isso? O ser humano, ele é um ser social. Nós gostamos de nos relacionar, nós gostamos de estar próximo, gostamos de ter amigos, temos a família, nós o tempo todo estamos acompanhados, temos os amigos do trabalho. Só que vai ter um determinado momento que esse grupo, essa família, esses amigos do trabalho, ou algumas pessoas da igreja, podem estar equivocados em relação a alguma coisa. Podem estar enganados em relação a alguma coisa. Talvez você está com amizades que estão te levando a aceitar certos hábitos, certos comportamentos que você não aceitaria.
E para isso você vai ter que ter força para ficar só. Porque é muito comum quando o grupo, a família, os amigos querem fazer uma determinada coisa e você julga aquilo errado, que aquilo não é bom, que aquilo não fará bem para você, aquilo não fará bem para o grupo, mas como o grupo quer aquilo, então você acaba cedendo. Eu já contei essa história aqui uma vez, que eu fui numa festa quando estava no colégio, e aí nós chegamos na festa, o pessoal da sala começou a oferecer bebida para um rapaz da nossa turma, para um jovem da nossa turma. E oferecendo, e aí ele recusou. Mas depois de tantas pessoas oferecerem, ele começou a aceitar, pegou um copo de cerveja, começou a beber, e num determinado momento da festa, esse rapaz, depois a gente passou ali por ele, assim, pela sala, ele estava no sofá só de cueca. Zorba. Estava no sofá praticamente pelado, e ele era um cara bem, assim, sério, era uma pessoa que você jamais imaginaria ele naquela situação. Mas por ele não ter esse autocontrole, ele não conseguiu ficar sozinho, ele não conseguiu ser firme na sua resolução. Se ele tivesse o autocontrole, se ele tivesse o domínio próprio, ele seria capaz de dizer, eu não vou beber, e poderiam ficar oferecendo bebida para ele a noite inteira, e ele não iria colocar um gole de cerveja na boca, porque ele tem autocontrole. Mas não foi o caso desse colega meu. Ele cedeu. E o autocontrole vai exigir de você, em algumas ocasiões, que você tenha força para ficar só diante de um posicionamento. Nós queremos a aceitação do grupo. Olha, todo mundo precisa aceitar o que eu vou fazer. Todo mundo precisa balançar a cabeça para aquilo que eu vou fazer. Não. Eu, olhando para as Escrituras, eu vejo que a minha decisão ela é correta. Eu vejo que a minha decisão é prudente. Olhando para as Escrituras, eu vejo que o meu comportamento está certo. No entanto, toda a minha família pode fazer o que quiser, os meus amigos podem fazer o que quiser, eu vou seguir as Escrituras. Nós vemos isso, irmãos, com o rei Saul. O profeta Samuel disse para o rei Saul, numa determinada guerra que o Saul estava enfrentando, o profeta Samuel falou assim, Saul, daqui 7 dias eu chego aí e eu vou fazer um sacrifício a Deus junto com você e com o seu exército. Acontece que Samuel deu 6 dias, o Samuel não chegou. Deu 7 dias, que era o prazo máximo que ele tinha falado, Samuel ainda não chegou e foi passando de manhã, chegou meio-dia e tal, e Samuel nada. Os soldados começaram a pressionar o rei. O rei Saul foi lá, pegou todas as coisas relacionadas ao sacrifício e fez um sacrifício ao Senhor. Presta atenção. Um rei não podia fazer um sacrifício. Sacrifício era a função de um sacerdote. Saul, por causa da pressão das pessoas em cima dele, ele resolveu fazer um sacrifício, ou seja, pecou contra o Senhor. Aí o profeta Samuel, na hora que ele termina o sacrifício, no 7º dia, o profeta Samuel chega, e o profeta Samuel diz assim para Saul, Saul, o que você fez? Aí ele falou assim, olha, o pessoal estava me pressionando aí, os soldados, todo mundo desanimado, tal, eu precisava fazer alguma coisa, senão o pessoal ia ficar bravo comigo. E aí o profeta Samuel disse para Saul, Saul, você pecou contra o Senhor. E por causa disso, Deus
vai dar o seu reino para outra pessoa que é segundo o coração dele. O que aconteceu? O rei estava sendo pressionado pelos soldados, e ele não teve domínio próprio para ter firmeza e falar assim: gente, o profeta falou para a gente esperar ele, vamos esperar ele, vamos ter confiança, vamos esperar o profeta Samuel. Se fosse um rei que tivesse domínio próprio, com certeza ele diria isso. Mas não foi o caso de Saul, ele cedeu à pressão. Talvez você, meu irmão e minha irmã, talvez você já passou por alguma situação assim, que você não queria fazer alguma coisa, você sabia que você estava certo, você sabia que aquilo ali era pecado, no entanto, você não teve firmeza para ficar sozinho na sua posição, você preferiu seguir o grupo. Você preferiu seguir a sua família, você preferiu seguir as pessoas da sua igreja, você preferiu seguir os seus amigos do trabalho. Por isso nós precisamos prestar atenção nessas questões relacionadas ao autocontrole. Porque com certeza vai ter situações que você vai ficar sozinho. Você vai olhar para a esposa, querer uma aceitação da esposa, não vai ter, a esposa não vai concordar com você. A esposa vai olhar para o marido, querer uma aceitação do marido, não vai ter aceitação do marido. Um exemplo básico, corriqueiro, que acontece muito na igreja, é o seguinte: tem lá o casal, aí o marido fala assim: eu quero ir na igreja hoje. Aí a esposa fala: eu não quero não. Aí o filho também fala: eu não quero não. Aí o que o marido faz? Ele também não vai. Ele também não vai. Ao invés dele dizer assim: vocês não vão? Então eu vou sozinho. A esposa dizer: você não vai? Eu vou sozinha. Perceba, o autocontrole às vezes vai deixar você sozinho. E em algumas situações, na sua casa, você se sentirá sozinho. Você não terá o apoio, sei lá, da sogra, do sogro, não terá o apoio de ninguém. Mas se você tem a consciência de que você está dentro da palavra de Deus, que você está caminhando de acordo com a palavra de Deus, você, cedo ou tarde, vai ficar sozinho. Um outro aspecto importante sobre o autocontrole ou o domínio próprio. O autocontrole e a misericórdia caminham juntos. Presta atenção. Você acha que você erra quantas vezes em um dia? Responda isso com sinceridade. Olha aqui para mim. Você acha que você peca contra o Senhor quantas vezes por dia? Quantas vezes você falha contra Deus? Quantas vezes você não anda de acordo com os princípios do Senhor? No entanto, o que a palavra de Deus diz? Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A cada manhã, as misericórdias do Senhor faz o quê? Se renova. Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe das suas falhas, Deus sabe das suas negligências. No entanto, Deus é um Deus misericordioso e Ele te perdoa dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós dia após dia. A graça do Senhor repousa sobre nós. Agora nós, lembrando que somos perdoados todos os dias e várias vezes,
Por que não podemos perdoar todos os dias e várias vezes? Porque normalmente uma pessoa ela também fica descontrolada porque alguém falhou com ela. Alguém falhou com você e você ficou descontrolado. Alguém fez alguma coisa para você que você não gostou. Alguém te fechou no trânsito. Então, os motoristas barbeiros nos trânsitos, eu não sou um deles, mas tem outros que fecha você no trânsito. E aí, o irmão crente, né, vai na presbiteriana renovada, tal, manda um outro motorista lá para aquele lugar. Mas enche a boca para falar. Faltou o quê? Autocontrole, mas faltou misericórdia para com aquele outro motorista. Ah, mas eu estou certo. Faltou misericórdia para com aquele outro motorista. Alguém fez alguma coisa para você, voltou um troco errado, ou fez você ir em um determinado lugar à toa e não resolveu o seu problema, a documentação que você precisava resolver, e aí você fica bravo porque a pessoa não conseguiu resolver o seu problema. O que faltou? Autocontrole, domínio próprio. Mas também faltou o quê? Misericórdia para aquela pessoa que estava te atendendo. Ah, mas aquele cara é sacana, aquela mulher é sacana. Faltou misericórdia. Você acha que Deus perdoa você porque você é um exemplo fenomenal? Amor incondicional, irmãos. Amor incondicional. Deus não perdoa você porque você é um grande exemplo. Deus perdoa você porque Ele age com misericórdia para com você. O marido briga com a esposa, fala coisas para a esposa, magoa a esposa de uma maneira muito profunda, de modo que a esposa, ela depois volta a conversar com o marido, volta a sorrir para o marido e tal, mas aquilo ficou no coração dela. O que faltou para o marido? Por mais que a esposa esteja errada, o marido pode dizer, eu estou certo, a minha esposa está errada. Onde já se viu uma mulher fazer um negócio desse? Queimar o arroz. Estou 3 horas esperando o almoço ficar pronto e me queimo o arroz ainda. Por mais que ela esteja errada, faltou para o marido misericórdia para com a esposa. É só as esposas que erram? É, irmãs? As irmãs casadas aí. Os maridos erram um pouquinho ou não? Tá bom, irmãs, tá bom, calma. Nós precisamos agir com misericórdia. A esposa também. O marido sempre vai agir corretamente com você? Claro que não. Se agisse corretamente, ele não estava mais nessa terra, tinha ido para o céu. Ele com certeza vai falhar. Com certeza ele vai pecar contra você. No entanto, você precisa agir com misericórdia. Os seus filhos, para aqueles que têm filhos, haja com misericórdia para com os seus filhos. Um parênteses aqui, eu não estou dizendo, irmãos, que você não deve ter uma conversa franca, pontual, que não te agradou, deixar claro que aquilo te decepcionou. Tudo isso você pode fazer, mas a questão é o jeito como você faz. Você pode chamar a atenção do seu filho ou da sua filha? Com certeza. Mas tem aquele que vai dar uma cintada na boca da criança e vai arrancar sangue, e tem aquele que vai tratar a criança com mais sabedoria, vai conversar com a criança,
vai tratar a criança com misericórdia, mesmo dando uma bronca na criança. Então, tudo vai depender do autocontrole. Então, nós, às vezes, queremos viver uma nova história. O ano de 2021, estamos caminhando para ele, mas aí nos esquecemos disso. E quando você se esquece desse princípio que está lá em Provérbios, você sabe que história que você vai viver? Você não vai viver uma nova história. Você vai viver a história de sempre. A mesma, a história de sempre. Porque falta para nós esse princípio elementar. Então, o autocontrole e a misericórdia caminham juntos. Nós temos muita misericórdia de nós. Quando a gente erra, a gente fala, nossa, meu Deus. Aí a gente fala, nossa, olha, Deus, me perdoa, Senhor, olha, Mas com o outro, quando o outro erra, quando o outro falha com a gente, que misericórdia. Que misericórdia o quê? Na igreja, alguém falha, alguém erra. Que misericórdia. Nós, infelizmente, ainda estamos, algumas pessoas, ainda estão lá nas antigas leis de Moisés. Olho por olho e dente por dente. Arrancou minha mão? Eu arranco uma mão sua. Me deu um tapa? Eu dou um outro tapa. Me xingou? Eu xingo também. E assim nós vamos vivendo a nossa vida cristã. E aí, às vezes, fazemos algumas orações e não entendemos por que a coisa não anda na nossa vida. Porque vir na igreja, cantar, adorar, nós vamos ter aí sábado agora o filme, o momento de confraternização, se divertir, tudo isso faz parte, é importantíssimo. Mas enquanto você não colocar esses princípios bíblicos na sua vida, meu irmão, sinto muito, você não viverá uma nova história, você viverá a história de sempre. E eu acredito que você não quer viver a história de sempre. Eu acredito que você não quer viver aquilo que você já tem vivido até agora. Eu acredito que você tem o desejo de melhorar, tem o desejo de evoluir, tem o desejo de aperfeiçoar algumas coisas na sua vida. Então, que você possa entender que o autocontrole está relacionado à misericórdia. Um outro ponto importante, e agora, isso é muito prático também para nós, é que nós temos 2 termos que você precisa sair daqui hoje aprendendo esses 2 termos. Primeiro, autossugestão. Diga assim, autossugestão. E sugestão externa. Eu vou ler um texto lá em Filipenses, capítulo 4, e verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Nós temos a autossugestão, ou seja, aquilo que você decide buscar. Você é um homem, uma mulher, e você decide ir atrás de algumas informações. Você decide ir atrás de alguns relacionamentos, você decide ir atrás de certos hábitos, você mesmo escolhe. E tem a sugestão externa, que são aquelas coisas que você não escolheu, mas que está lá vindo o tempo todo para você. Um exemplo de sugestão externa, aquilo que está fora de você, é a TV. Você senta no seu sofá e vai assistir um programa de TV. Aí você está lá. A TV, ela não vai ficar passando aquilo que você quer ver, aquilo que você decidiu ver. A programação está lá passando, você sabe os horários, e aí ela está atacando informação o tempo todo
para você. Você vai nas suas redes sociais, as suas redes sociais estão o tempo todo tacando informações para você. E essas coisas, não se engane, essas coisas te influenciam. Você quer comprar alguma coisa, você decidiu que você quer comprar um celular. Aí, você fez uma pesquisa no Google procurando o celular. Daqui a pouco, o que acontece com o seu telefone? Você vai abrir um versículo bíblico para ler no seu telefone, tem lá a imagem de um celular para vender. O mercado sabe que a sugestão externa, ela vale, ela é importante, porque nós absorvemos. E tem um monte de gente que na hora que começa a ver celular, ele abre o Facebook, aí aparece o celular que ele pesquisou. Aí ele vai para o YouTube, aparece a propaganda de um celular. Essa pessoa acaba comprando um celular. Sugestão externa. O mercado percebe isso. Por que nós que somos cristãos não prestamos atenção nisso? Quais são as sugestões externas que estão atuando sobre a sua vida? Quais são as sugestões externas que estão atuando sobre a sua casa? Quando a sua TV fica ligada, o que está passando lá na sala para todo mundo? Quais são essas sugestões? E aí, você pode não ter reparado nisso, mas a partir de hoje eu tenho certeza que você vai reparar, que você talvez vai perceber mudanças de comportamentos em você mesmo. Mudanças de comportamentos nas pessoas da sua casa. Porque você não está tomando cuidado com as sugestões externas. Agora tem a autossugestão. Quando você decide procurar certas informações. Então você novamente está lá, com o computador, com o celular, alguma coisa, e você decide que você quer ver alguma coisa. Você vai lá e digita exatamente o que você quer ver. Você está se auto-influenciando. Isso está muito claro em Filipenses, capítulo 4, e verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, apóstolo Paulo dizendo, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo: você precisa saber filtrar as sugestões externas e precisa saber escolher as suas autossugestões. Tem cristãos que não faz nenhum dos dois. Ele não presta atenção no filme que assiste, ele não presta atenção na série que assiste, ele não presta atenção nos sites que ele visita, ele não presta atenção nos amigos que tem, nas amigas que tem, ela não presta atenção para nada disso, em nada disso. Do jeito que as coisas vêm para ele, do jeito que as coisas vêm para ela, fica. E aí depois as coisas começam a ficar ruins. Você percebe que a sua vida espiritual não está tão boa. A pessoa fala assim: nossa, olha, antigamente, rapaz, eu uma pessoa tão... Sabe por quê? Porque você não fez isso que está sendo aconselhado pelo apóstolo Paulo.
você não tomou cuidado com as suas sugestões, com aquilo que você decidiu ser influenciado. Talvez nessa época que você era um crente exemplar, ou que você era uma moça, uma mulher exemplar, talvez nessa época você estava sendo muito influenciado por coisas boas. Mas aí o tempo passou, você não prestou atenção em nada disso aqui, e aí você se percebeu depois uma pessoa muito diferente. De modo que você hoje e você há um tempo atrás é quase que duas pessoas completamente diferentes em relações a questões espirituais. Por isso que Jesus, ele vai dizer, lá em Apocalipse, ele vai dizer assim, olha, preste atenção aonde você caiu e volte ao primeiro amor. Preste atenção quais foram as coisas que começou a te influenciar, que levou você a um certo comportamento e que levou você a um distanciamento de Deus. Porque ninguém peca de uma hora para outra. Uma vez eu ouvi um pastor dizer algo que eu gostei bastante, onde ele disse assim, olha, se tem alguém que tem paciência, é o diabo. Ele não quer destruir a sua vida amanhã, segunda-feira. Não, ele não tem essa pressa. Ele planta uma semente hoje. Plantou uma semente hoje, certo? E ele vai regando essa semente, com sugestões pecaminosas, com sugestões que vão fazendo você se esfriar, com sugestões que vão fazendo você perder o amor por Deus, com sugestões que vão fazendo você perder o amor pela igreja. Pô, participar das coisas da igreja, nossa, aí para mim é chato demais. A pessoa não chegou nessa conclusão do dia para a noite, não. Ninguém para de participar de uma atividade na igreja do dia para a noite. Isso já vem sendo trabalhado no coração dessa pessoa, talvez há anos. Há anos. De modo que essa semente pequena, uma hora ou outra ela dá um fruto, ela cresce e dá um fruto. E o fruto, às vezes, é a depressão, é a apostasia, é a falta de fé, é a falta de compromisso com a sua família, é a falta de compromisso com as coisas do Senhor. O fruto, eles vão sendo diversos. O fruto talvez seja o vício em alguma coisa, seja em alguma droga, em alguma bebida, em algum site pornográfico, seja no que for. A pessoa não começa de domingo para segunda e tudo desmorona, não. Lembre-se, Satanás, ele é muito paciente. E ele planta uma semente aqui hoje, ó, no seu coração. Agora o apóstolo Paulo diz, olha, aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se isso for digno de louvor, de elogios, pense nessas coisas. Aí, irmãos, para não teorizar muito, para não ficar uma coisa muito distante, tem coisas que você precisa fazer na sua vida e que não é coisas extraordinárias que vão demorar 3 anos para você resolver, não. Tem coisas que é para hoje, que é para quando você chegar em casa, que você já vai ter que tomar uma providência. Tem coisas que é para hoje. Tem coisas que você vai ter que trabalhar um pouco mais.
você vai ter que ser um pouco mais perseverante, um pouco mais comprometido. Mas, saiba, não tem receita mágica. Pense naquilo que é bom, pense naquilo que tem boa fama, pense naquilo que é verdadeiro, pense naquilo que é correto. Comece a fazer uso desse princípio que Provérbios nos ensina e que é tão importante para nós. Provérbios diz: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Um outro aspecto importante também sobre o autocontrole. O autocontrole produz liberdade. Algumas pessoas pensam que se eu falar assim, poxa, autocontrole, eu começar a dominar as minhas emoções, os meus comportamentos, os meus hábitos, isso parece que faz eu ter uma vida triste, isso é uma coisa muito presa, é uma coisa muito amarrada, é uma coisa muito, parece que vai escravizar eu não quero esse negócio. É o contrário, irmãos. Quanto mais controlado você for, mais liberdade você terá. Porque a verdadeira liberdade é quando você é capaz de dizer sim para alguma coisa e dizer não para outra coisa. Mas a verdade é que tem pessoas que são escravas dos seus hábitos. Na verdade, ela é uma escrava de certos vícios. Ele não consegue controlar mais. Olha só que triste isso. Ele não consegue controlar mais. Ele não consegue. Ela não consegue controlar mais. Porque ele se tornou escravo desse hábito. Ela se tornou escrava desse hábito. Isso, desculpa a expressão um pouco pesada, mas isso é uma desgraça para a vida de um cristão. Se tornar escravo de hábitos pecaminosos que te escravizaram e que faz de você agora gato e sapato. Que faz você se submeter a situações ridículas que um homem de Deus não deveria se submeter. Que uma mulher de Deus não deveria se submeter. Mas agora, como você é um escravo, você não consegue escolher mais. Você simplesmente diz sim para tudo. Isso é muito triste, e isso é uma realidade no meio da igreja do Senhor. Isso é uma realidade lá fora, mas isso é uma realidade no meio da igreja. Irmãos, eu já ouvi vários relatos de pessoas escravizadas. Relatos tristes de pessoas escravizadas. Eu vou dar um exemplo para você. Lá em Gálatas, deixa eu achar aqui. Gálatas, capítulo 5 e verso 19. Gálatas, capítulo 5 e verso 19. Diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas, tá? Coisas que escravizam as pessoas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Tem gente que é escravizado por um ódio crônico, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. São escravizados
Porque não prestaram atenção nesse princípio tão importante que a Bíblia nos ensina em Provérbios. De modo que agora, mesmo que essa pessoa tente se libertar, ela não consegue ter força por ela mesma. Ela não consegue. A Bíblia fala daqueles que são escravos da embriaguez, a Bíblia fala daqueles que são escravos da comida. A pessoa vê um prato de comida, ela não consegue se controlar. É um escravo. Vê um copo com bebida alcoólica, não consegue se controlar. É escravo. O autocontrole já não existe mais ali. Nós precisamos, para viver uma nova história, para que você viva uma nova história, nos lembrarmos de Provérbios 16 e verso 32. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu vou dizer para você o seguinte: a situação ela não é fácil não, irmãos. A situação ela é caótica. Se eu dizer para você que é fácil, não é. Se eu dizer para você que você dá conta, eu vou estar mentindo, você não dá conta. Você não dá conta. Que tem gente, como eu disse, é um escravo já, se tornou escravo de alguns hábitos. E essa pessoa pode espernear o tanto que quiser, ela não consegue mais se libertar desses hábitos. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas o Evangelho do Senhor tem uma boa notícia. O Evangelho do Senhor tem uma boa notícia. Para aquelas pessoas que se encontram em um momento tão ruim, que não estão contentes mais com elas mesmas, não estão contentes mais com os seus comportamentos, não estão contentes mais com as suas atitudes, o Evangelho tem uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Para você ser liberto, não depende de você, depende do Espírito Santo de Deus. Depende de Deus, é graça de Deus. É Deus que liberta o homem do pecado. É Cristo que liberta o homem dessa escravidão. E por isso nós precisamos mais do que nunca recorrermos ao Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos recorrer a Deus e dizer a Deus: Senhor, me ajuda porque eu não dou conta. Me ajuda porque eu sozinho já não consigo resolver o problema. Eu sozinho já não dou uma solução para isso. Eu quero ler com você também um texto lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito, presta atenção, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. É fruto de quem, irmãos? É seu fruto. É fruto do Espírito Santo. Então, se você está passando por uma situação onde você percebeu, talvez durante a minha fala aqui, você olhou para a sua vida e você percebeu que você nada mais é do que um pobre escravo. Mas você não é um escravo de Deus, você é um escravo da carne, você é um escravo do pecado, você é um escravo de Satanás. Por mais que leve o título de cristão, mas você não passa às vezes de um escravo. E por isso nós precisamos recorrer a Cristo Jesus para que Ele possa nos ajudar e ter misericórdia de nós. Porque nós sozinhos não
damos conta. Você jamais vai dar conta de resolver ou de sair das amarras de Satanás ou de algum pecado por conta própria. Por isso eu acho que o termo domínio próprio ou autocontrole tinha que ser mudado. Tinha que ser o controle divino. Porque é o Espírito Santo que nos dá esse controle. É o Espírito Santo que dá essa habilidade de lidar com as palavras, de gerir as suas emoções. É o Espírito Santo que embriaga o teu espírito. E agora você, por mais que seja provocado, você já não cai mais nas ciladas de Satanás. Porque você não é mais um escravo do pecado. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus que estão ligados na videira, que estão ligados em Deus, dão frutos que são de Deus. E uma dessas qualidades é o fruto, é o domínio próprio, é o autocontrole, é a sua capacidade de ter misericórdia do outro. É a sua capacidade de não ser escravo mais de coisas que desagradam ao Senhor. Mas para isso, irmãos, vai exigir de você ouvir o que está sendo dito nessa noite e orar ao Senhor, pedindo para que Ele te ajude, pedindo para que Ele te socorra, pedindo para que Ele tenha misericórdia de você. E uma vez que Ele tem misericórdia de você, você vai ter misericórdia de outros. Tem pessoas que precisam ser perdoadas por você já faz tempo, e até hoje você não liberou perdão. Está ainda amargurado até hoje, com ódio no coração até hoje. E você precisa liberar perdão. Você precisa ter misericórdia. Ah, mas essa pessoa falhou muito comigo. Não importa, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Porque se Deus fosse agir dessa maneira com a gente, estava todo mundo perdido. Se Deus dissesse assim, eu não vou perdoar eles não, porque eles falam muito comigo, estava todo mundo perdido. Por isso, nessa noite, eu acredito que você quer viver uma nova história. E a palavra do Senhor, ela nos provoca muito, e às vezes ela nos traz para umas coisas simples demais, que é no nosso dia a dia, e que é justamente aí que nós precisamos tomar uma decisão. É justamente aí que nós precisamos mudar. É justamente aí que nós precisamos do socorro do Senhor para mudar certas atitudes e certos hábitos. Que o Espírito Santo de Deus possa encher o seu coração de domínio próprio. Que o Espírito Santo de Deus possa encher o seu espírito de autocontrole. Que Ele possa encher você de amor, de misericórdia, de humildade, para que você possa olhar para o outro com misericórdia, com amor, com humildade. Irmãos, cada um aqui sabe o que precisa fazer. Cada um aqui sabe o que não está legal na sua vida. Cada um de nós sabemos aquilo que você fala assim, olha, eu sinto dizer, mas eu acho que eu me tornei um escravo disso. Você sabe aquelas coisas que já te escravizou. Mas nessa noite, é uma noite onde o Evangelho do Senhor vem e nos tira dessas amarras e nos liberta. Porque Deus não escolheu você
para ser um escravo do pecado, um escravo de Satanás. Deus escolheu você para que você seja filho dele, para que você possa viver de acordo com aquilo que ele tem para você. Então, o que é? O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa alinhar com a palavra do Senhor? Quais são essas coisas? Não adianta você dizer, não. Irmãos, se Deus está usando a minha vida para falar hoje com você, é porque você precisa ouvir isso. Se você está aqui hoje, é porque você precisava ouvir isso. Se você está, as pessoas que vão assistir esse vídeo, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, e no dia que essa pessoa clicar no vídeo e assistir essa pregação, ela vai sentir no fundo do coração dela que o Espírito Santo direcionou ela para assistir essa pregação, porque ela precisa ouvir isso hoje. Então, que a gente possa orar nessa noite. Eu quero convidar você para fazer uma oração nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus coloque em mim e coloque em você domínio próprio, autocontrole. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor.